18 de novembro de 2014. Palmeiras faz último treino no Allianz Parque antes de partida inaugural na nova Casa do Verdão. São Paulo embarca para a Colômbia para o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Com a presença de ídolos alvinegros, Almanac do Corinthians ganha a versão digital para celulares e tablets. Destaque do Santos na temporada, meia Lucas Lima comemora sucesso com a camisa do Peixe. Vasco recebe o Vila Nova nesta terça e pode garantir retorno à Série A do Brasileirão. E ainda o amistoso entre Áustria e Brasil. E FIFA volta atrás e anuncia que suspeita de compra de votos em escolhas de sede das próximas Copas será investigada pelas autoridades da Suíça. Olá, boa noite! Chegou a terça-feira e é muito bom ter você aí do outro lado da telinha acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, amanhã é dia do palmeirense matar as saudades de casa e conhecer o renovado estádio. Para os jogadores, hoje é dia de treino no Allianz Parque e é para lá que nós vamos com o repórter Felipe Sboril. Muito boa noite, Sboril. Já tem bola rolando por aí? Já, Michele, boa noite para você, boa noite para o pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui do Allianz Parque, local da partida de amanhã do Palmeiras contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, neste momento, faz o treinamento aqui no Allianz Parque, reconhecendo o gramado. Os jogadores batem bola. E muito trabalho ainda sendo feito por aqui, viu, Michele? O pessoal está trabalhando duro para que o estádio fique pronto para a estreia de amanhã às 10 da noite. Realmente está muito bonito. O estádio está reluzente, enfim, é um estádio imponente. 2 grandes telões no alto do Allianz Parque, enfim, dão o tom do pessoal que vai estar aqui. Cerca de 39 mil torcedores do Palmeiras, torcedores totais estão por aqui, 35 mil do Palmeiras, cerca de 4 mil do Sport. Vale destacar que os ingressos para a torcida do Sport são comercializados amanhã, custarão R$250. Os ingressos para a torcida do Palmeiras já estão esgotados. Enfim, o técnico Dorival Júnior faz os últimos acertos antes dessa partida de amanhã contra o Sport, viu, Michele? Daqui a pouco eu volto com mais informações da equipe. Será que o Valdívia vai começar jogando? Tá certo, muito obrigada, Felipe Sboril. Nossa, aquele telão ficou muito bonito lá no estádio, hein? Daqui a pouquinho a gente volta com o Felipe Sboril. E aí, Celso, achou bonito o estádio? Você já conheceu? Já foi lá? Não, ainda não tive a oportunidade ainda. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Michele, Chico. Boa noite. Na verdade, a obra, pelo que a gente acompanha aqui, né, pela TV, acabou confirmando a tese que seria o estádio mais bonito de São Paulo. Do Brasil. Aí a questão, pode ser, de repente até do Brasil, mas enfim, desde a maquete, né, a expectativa era de um estádio muito lindo. Eu conheço a Arena Corinthians, acho realmente muito bonita, mas a do Palmeiras me parece ainda mais bonita, quer dizer, o que vale mesmo é o conforto para o torcedor, é a modernidade, e nisso Corinthians e Palmeiras estão um passo à frente dos demais. Né? É claro, né, o estádio do Corinthians foi sede de Copa do Mundo, sede da abertura, o do Palmeiras não foi visando a Copa do Mundo, mas nem por isso é menos moderno. Então fica aí a expectativa para a estreia do Palmeiras. Estou muito curioso, estou louco para conhecer, tenho vários amigos que já conheceram, amigos, colegas de profissão, e todos são unânimes. É um estádio muito bonito. E o Verdão merece realmente uma casa e tanto. Antes tinha aquela história do jardim suspenso, né, Chico? Porque ficava aquele vão entre a torcida e o estádio, que de moderno não tinha nada, né? Era bonito a arquitetura para a época da construção. Agora não, essas arenas elas querem realmente deixar o público cada vez mais perto do espetáculo, para que ele se comporte de maneira civilizada, né? E é isso que a gente espera que aconteça também no Palmeiras. E essa é a dúvida, né, Celso? Porque você veja bem, boa noite, né? Boa noite, Michele. Boa noite, Chicão. Quando eu era garoto, eu tenho 60 anos, eu ia muito no Jardim Suspenso. E o Jardim Suspenso realmente era um exemplo de arquitetura de estádio moderno. Acho que era o único estádio naquele estilo de suspenso, né, no chão, né, com aquele vão em volta, pouco perigo oferecia. Porque não tinha como avançar, né? Não tinha como avançar, e mesmo jogadores, que eu me lembre,
despencaram lá para baixo. Torcedor nunca caiu? Não, nunca, não. O torcedor não conseguia entrar, porque havia um vão realmente em torno do campo, e tinha pista de atletismo e tal, eram outros tempos. Mas naquela época nunca quem ia lá poderia imaginar que o Palmeiras fosse um dia, né, destruir aquele jardim suspenso, que realmente era muito bonito e diferente. Mas você vê como o tempo passa, as coisas se modernizam, as coisas vão se aprimorando, a tecnologia vai tomando lugar, né? Existe realmente uma evolução na engenharia, realmente uma evolução na medicina, né? Existe uma evolução em muitas coisas. Na arquitetura. Na arquitetura, só a cabeça do ser humano que não muda muito. Aliás, falava sobre isso hoje. 300 anos de Cristo, pega Platão, Sócrates, o que eles escreviam é o mesmo que acontece hoje. Do ponto de vista moral, o homem evoluiu absolutamente nada. Uma coisinha ou outra, né? A única coisa que aumentou daquela época para cá foi a população do mundo, né? E com isso aumentou a miséria, a fome e os problemas sociais cada vez mais complexos. Mas o que você fala, você não deixa de ter razão. É verdade. Mas então, o problema todo é esse, é que daqui 30 anos, quando o Palmeiras pegar a Aliança Arena para ele, será que não vai estar superado esse estilo de arena? O que vai acontecer daqui 30 anos? Né? É o tal negócio, não sei, eu não vou estar vivo, eu tenho 60, não vou estar com 90. Claro que vai, Chicão, você é um menino. Não vou poder falar. Né? Vai agora, sim, Chico. Não, com 90 anos. A gente vai te entrevistar, inclusive. Não, aí já é demais. Só se descobrir aí uma forma de rejuvenescer. Pô, noventinha? É difícil. Noventinha tá chegando fácil. Pelo amor de Deus. Aí você tem que andar de cadeira de roda, O lance é o seguinte, imagina, então eu não sei, tem gente centenária aí correndo. Então aí que tá o negócio, eu não sei o que vai acontecer se daqui 30 anos, quando o estádio for realmente do Palmeiras, vai estar assim o negócio, vai estar moderno, vai estar legal, vai estar bacana. Então, eu vou lembrar do Giovanni Bruno, o grande Giovanni Bruno, que já se foi, aliás, faz 3 meses atrás, que ele dizia o seguinte, que a vida é um momento. E ele tem razão, então vamos curtir o estádio agora, né? Vamos aproveitar. Mas a vida, ele falava isso. Ele aquele regado a vinho, né, italiano, aquelas massas maravilhosas, o restaurante dele, e ele falava, meus amigos, um brinde à vida, porque a vida é um momento. E a gente brindava a vida, porque a vida é um momento realmente. Então, o Palmeiras tem que curtir mesmo e torcer para que ganhe bem e muito bem de esporte. Uma vitória e um empate e adiós rebaixamento para o Palmeiras. Ok, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net e é sobre a estreia do Verdão na nova casa. Nós queremos saber, o Palmeiras conseguirá uma vitória na inauguração do Allianz Parque? Sim ou não, Chico Lang? Sim, eu acho que ganha do esporte, empata o próximo jogo e se livra do rebaixamento. Ontem o Celso disse que não quer mudar a opinião? Não, hoje eu estou achando que vai dar empate. Não tem essa opção, realmente. Não, é sim ou não? O Palmeiras conseguirá uma vitória, sim ou não? Então, não. Não é empate. Empate. Ave Maria. Entendeu? Acesse o site, vote, resultado sai no final do programa desta quarta-feira, ou seja, de amanhã, data do primeiro jogo do Palmeiras na nova casa. Seleção brasileira acabou agora há pouco o último amistoso do time canarinho em 2014. Contra a Áustria, em Viena, o Brasil saiu na frente com um gol de cabeça do zagueiro Davi Luiz. Pouco depois, em pênalti cometido pelo meia Oscar, Dragovic empatou para os austríacos. E faltando 7 minutos para o fim do jogo, Roberto Firmino, convocado pela primeira vez para esses amistosos, fez um golaço e garantiu a vitória para o Brasil. Com o resultado, nosso time manteve 100% de aproveitamento sob o comando do Dungão. Celso e Chico, o balanço é positivo desse início de trabalho do contestado treinador, mas teve até gol de mão anulado, não é, do austríaco? Dungão, eu achei. Dungão. O Dungão, porque o Dungão é firmeza. O Dungão fez cartilha, mandou os meninos tirarem o brinco. Isso é uma maravilha. Resolve que é uma maravilha. Ele é meio. Ele não teria tomado 7-1, gente. Ninguém teria tomado 7-1. O Dungão aí, segundo a Michele, ele é meio sargentão. Mas quando ele jogava a bola, ele já era assim. Né? Ele já era um cara meio chato, né? Não era com todo mundo que ele se dava. E muita gente não gostava do estilo, era muito mandão em campo. Passou pelo Corinthians o Dunga, né? Passou em 85. Ele era um Fez garoto um gol ainda. Só na passagem dele. Ele não era brilhante, ele era garoto, mas era raçudo. Ele tinha 20 anos, por aí, 21 anos. Aí depois logo foi para a Europa e não voltou mais. Né? E agora, ninguém pode negar que é um retrospecto maravilhoso, né? E olha que o Brasil hoje fez 2 gols na Áustria. A Áustria é uma das seleções
tidas como sensação atualmente na Europa. Então, foi um bom resultado. Agora, por bem da verdade, a gente não tem as imagens, porque por força de contrato, né, a gente não pode mostrar as imagens, o jogo acabou de acontecer, a gente mostra amanhã. Mas no primeiro lance, no primeiro gol do Brasil, o Davi Luiz, antes de cabecear, ele puxa pela camisa o Beck. Mas ele puxou de um jeito tão legal que ninguém viu. Só ele e Deus e o Beck sabem que... Você quer dizer que ele puxou de uma maneira ilegal? Ilegalíssima. Tá. O gol não deveria ter valido, devia ter sido anulado, porque ele fez faltaça no Beck. Conforme ele sobe, Celso, o Davi Luiz é um cara que chama atenção, aqueles cabelos esvoaçantes, todo mundo olhando para a cabeleira do cara. Ninguém e viu. ele aqui, com a mãozinha boba, né? Pegou e puxou o grandalhão. O austríaco grandalhão. O austríaco grandalhão caiu como se estivesse escorregando. Aí o cara escorregou, o Davi Luiz foi lá e fez o gol de cabeça. Mas não foi. Foi puxado pela camisa, devia ter sido anulado o lance, né? E o resultado deveria ter sido 1-1. Mas acabou 2-1. O gol aí do Firmino, que foi um golaço, aliás, esse Firmino aí. Para quem não conheceu o Firmino, muito prazer. Né? Prazer. Ele já mostrou com muita categoria o cartão de visita dele. Ele faz muitos gols, assim como ele fez no futebol alemão. De fora da área, no futebol alemão. Então, quer dizer, que é um cara de experiência. Agora, o Brasil é aquele negócio. O primeiro tempo jogou melhor que o segundo tempo, mas ganhou no segundo tempo. O Brasil, a Michele perguntou, né? Gostou do desempenho da seleção? Gostou, Acho que o desempenho é inquestionável. Eu não morro de amores pela seleção, em virtude até de quem está no poder hoje. Eu acho que você referendar a seleção é dar respaldo para quem está no poder hoje e que representa o que é de mais anacrônico no futebol brasileiro. Tem nome e sobrenome, tudo sabe. Mas em campo, Celso, a seleção... Então, é isso que eu ia falar. Os números são inquestionáveis. 6 jogos, 6 vitórias. Foi o primeiro gol que a seleção brasileira sofreu em 6 partidas. Quer dizer, 450 minutos. Isso porque o goleiro não me ouviu, porque eu falei, fica no meio do gol, que vai ser no meio do gol. 90 vezes 6, 6 vezes 9, quanto que é? 54, não é? 540 minutos. Não sabe fazer conta. Por isso que eu fiz jornalismo. Mas então, eu sei. 540 minutos quase sem sofrer gols, quer dizer, um gol sofreu em 540 minutos. Então, sem o acréscimo. Isso mostra que realmente a seleção corrigiu o que havia de mais vulnerável. Mas taticamente, que era o setor defensivo. É uma seleção que marca melhor que aquela seleção que disputou a Copa do Mundo, tem mais consistência defensiva, tem mais velocidade também quando tem a posse de bola. Então são números que você tem que respeitar. Você pode até não curtir a direção do futebol brasileiro, a gestão do futebol brasileiro. Mas o Dunga está, dentro do que ele tem, dando uma cara competitiva a essa seleção. E o Dante, numa entrevista hoje na UOL, está na primeira capa da UOL, ele diz o seguinte, que o Brasil perdeu a Copa porque não estava preparado psicologicamente para disputar a Copa em casa. Em casa. Então, eu acho que o Brasil é um sério favorito a ganhar o hexacampeonato na Rússia. Com o Dungão. Esse time aí dificilmente vai perder a próxima Copa. Eu estou falando isso numa boa, porque na Rússia não vai ter pressão. Pelo contrário, a pressão vai ser em cima do time da casa e dos europeus. Eu continuo do mesmo jeito. Eu não confio na seleção, não. Quero ver na hora que o bicho pegar valendo. Será que o torcedor brasileiro acompanhou o amistoso entre Áustria e Brasil? Vamos ao vivo para a Avenida Paulista, onde está o repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Você gostou do desempenho da seleção? Você que ficou lá em Teresópolis um tempão? Razoável, Michele. Boa noite para você, para todo mundo ligado no Gazeta Esportiva. Vocês estão no 8º andar e eu aqui no térreo, em frente a Casper Líbero. Muita gente chegando para as aulas noturnas, outros brasileiros retornando para casa, alguns indo para o trabalho. E eu quero pegar aqui no sopetão, meio que de improviso, algum cidadão ou cidadã, para ver se o povo está ligado na seleção brasileira. Tim, me acompanha, por favor? Vamos garantir aqui com a rapaziada que está sentada nessa escadaria famosa, cartão postal da cidade de São Paulo. Querida, tudo bem? Quanto foi o jogo da seleção brasileira? Não tenho a mínima ideia. Adversário? A mínima. Você não gosta de futebol ou a seleção não te desperta a curiosidade mais? Eu não gosto de futebol e a seleção brasileira também não me desperta curiosidade. Foi 2-1 contra a Áustria, tá bom pra nós? Ah, que bom. Se muda alguma coisa? Não muda muita coisa, né? Em termos, enfim, além do futebol não muda muita coisa.
Jogo da seleção brasileira, meninas, quanto foi? Ah, não sei. Ninguém sabe. Sabia que tinha jogo? Não, eu não sabia. Eu descobri tipo... Brasil 2, Áustria 1. Quem é o Firmino da seleção brasileira? Não faço a mínima ideia. Firmino, o cara fez o gol do desempate. Ai, eu não sei. Eu sei que hoje teve jogo. Pelo menos isso eu sei. Às 4 horas eu sei. Contra a Áustria, não foi? Exatamente, em Viena. 2-1. O gol do desempate foi 2-1. Gol do Firmino. Um menino revelado no Figueirense, que atua há mais ou menos 3 anos na Alemanha. Convocado pela primeira vez, pelo menos teve pé quente, né? Teve, pelo menos. Beleza. Quero tentar encontrar um que saiba do jogo da seleção. Vamos ver. Chega aí, irmão. Você ouviu, né? O Brasil jogou? Brasil ainda não. Já foi, cara. Você tá por fora. Olha, eu tô com um mochilão nas costas, eu tô longe da sociedade moderna há alguns dias. Então Tá vindo de onde e indo pra onde? Eu sou do Rio Grande do Norte, curso agroecologia e tô participando de todos os eventos possíveis. Amanhã estou indo pro Rio de Janeiro, depois eu volto pro extremo sul, lá para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, onde vão rolar eventos, simpósios relacionados à agroecologia. Legal. Boa jornada pra você, irmão. Ok, um abraço, saudações a todos. Valeu. Senhor, por gentileza, meu amigo. Seleção brasileira jogou hoje, tá sabendo? Não tô sabendo, eu sei, mas nem vi. Não vi. Jogou ou não jogou? Ia jogar às 16 de... Já foi, contra a Áustria. Mas eu não vi o jogo. Resultado 2-1 pro Brasil. Primeiro gol, Davi Luiz. Segundo gol, Firmino. Quem é Firmino? Não tenho a menor ideia. Vai saber. Viu só? Seleção brasileira sob o comando do Dunga, depois do fracasso na Copa do Mundo, marcou 14 gols, o dobro dos gols que sofremos contra a Alemanha na semifinal da Copa. Foram 6 vitórias, levamos apenas um golzinho hoje contra a Áustria. 1-0 em cima do Japão, 1-0 em cima da Colômbia, do Equador, 4-0 contra Japão e Turquia, 2-0 na Argentina e 2-1 hoje sobre a Áustria. Mas infelizmente ou felizmente, sei lá, o povo brasileiro não está muito interessado em futebol em seleção nesse momento. Michele, Celso, Chico. É verdade, Alexandre Silvestre. O pessoal realmente não está muito empolgado, né, com a seleção brasileira. Não sei se é o pessoal da Paulista. O pessoal também estava trabalhando, né? O horário do jogo 4 da tarde. O horário do jogo estraga um pouco, né, Michele? E a seleção também não desperta muitas paixões, né? O horário não desperta atenção. E aqui entre nós, a paulada do 7-1 ainda ecoa bastante. Tá todo mundo bom meio para a CBF, conta. que embolsou aí um bom valor pela cota de amistosos da seleção brasileira. Bom, os amantes do futebol ganharam nesta semana uma ferramenta histórica que, através de um aplicativo, transformou o almanaque do Timão em sistemas Android e iOS. Ouve isso, Chico Lang. O trabalho foi realizado pelos jornalistas Celso Unzelt e André Pascovitch. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. O historiador Celso Unzelt inicia a coleta de dados nos anos 90. Em 2000, lança o Almanaque do Timão livro. Reedita a publicação em 2005. Almanaque do Timão livro. O que tinha especificamente? Todos os jogos, fichas técnicas de todos os jogos da história do Corinthians desde 1910 e biografias com data de nascimento e morte, um pequeno texto, número de jogos e gols de todos os jogadores e técnicos. Agora o Almanaque do Timão está disponível também para tablets e celulares inteligentes. O aplicativo tem ferramentas de busca que superam a tradicional e conservadora folheada no papel. Eu quero fazer um livro com todos os jogos, eu vou estar sempre desatualizado, por mais que eu queira correr atrás. No aplicativo, se a pessoa baixar o aplicativo, eu estou atualizando. Por um ano, a pessoa tem atualização dos jogos. E os dados, todas as estatísticas também são automaticamente atualizadas. É quase que simultâneo? É simultâneo. Ao jogo? É simultâneo. O jogo não precisa nem acabar. Corinthians e Bahia, o último jogo do Corinthians, eu já tinha registrado o primeiro gol do Corinthians, o jogo nem tinha acabado, se a pessoa entrasse no aplicativo, ela ia ver que estava 1-0. O pontapé dessa nova era do minucioso trabalho de pesquisa do Celso se dá justamente no auditório do estádio Paulo Machado de Carvalho, com a presença de jornalistas, admiradores e torcedores. O Pacaembu, local onde o Corinthians jogou mais vezes na vida. Aqui eu tenho o total de jogos, 1.688, total de vitórias,
empates, derrotas, gols marcados e gols sofridos naquele estádio. E aqui tem a lista de todos os jogos no Pacaembu. O último deles, 1-1 com o Palmeiras, todo mundo se lembra. Se você clicar aqui, você vai direto para a ficha técnica do jogo. Se você, na ficha técnica do jogo, clicar no jogador, você vai para o histórico daquele jogador. E assim sucessivamente. Para transformar estatística em realidade, o jornalista Celso Unzelt, nesse lançamento do Almanaque do Timão versão virtual, trouxe ao auditório do Museu do Futebol 2 personagens importantíssimos da história do Alvinegro de Parque São Jorge. O Vladimir, jogador que mais vezes defendeu o Corinthians, foram 805 jogos, e o Marcelinho Carioca, o maior artilheiro vivo do Timão, com 205 gols marcados. Quando você terminou a carreira, você não sabia que era o jogador com mais partidas pelo Corinthians? Não sabia. Não, confesso que não sabia. E sabia que tinha feito muitos jogos e tal. Tinha jogado com costela quebrada, tornozelo inchado, mas nessa dimensão não sabia. O Celso é que me abriu, eu até estranhei. Falei, opa, que beleza. E o Celso sempre, como é um amante do futebol, né, do esporte, um historiador, às vezes que eu encontrava com ele, falava, olha, eu tenho esses números aqui, esses gols. Isso é de suma importância porque traz felicidade pra gente e fica realmente marcado na história. É uma prova também, né? Exatamente, contra fatos não há argumento, ó. Tá aqui, ó, não tem jeito. Que alguém fala alguma coisa, ó, tá aqui no almanaque. Números, dados, estatísticas, informações são importantíssimas, sem dúvida, para os amantes do futebol. E se combinadas com a história falada, ficam muito mais interessantes e, principalmente, humanizadas. A gente falou dos gols do Marcelinho, o Vladimir também fez 32 gols, o que para um lateral à moda antiga não era pouco não, que você tinha que segurar a ponta, né? Não, e não marcava, não chutava pênalti e nem falta, né? Sem apelação. Exatamente. Não que falta seja apelação. Meu amigo. Primeiramente, dar os parabéns para o Xará, para o Celso Unzelt, pela iniciativa. Grande jornalista. E eu me lembro até que encontrei com ele aqui nos corredores da Faculdade Casper Libero. Da Faculdade exatamente. Até perguntei, pô, e aí, quando vai rolar aquela atualização do Almanaque tal? Eu, por exemplo, desde antes de ser jornalista, eu sempre gostei de dados estatísticos, históricos dos confrontos, sempre eu recortava do jornal A Gazeta Esportiva os confrontos de vários times, eu colecionava, guardava, achava aquilo muito interessante. Obviamente, os tempos mudaram, né? Então você tem... Bete, eu gosto de andar com o caderno. Cadê o caderno, O meu Celso? caderno ficou na redação, mas Justo eu tenho. Eu mesmo faço as minhas anotações, eu gosto muito, acho que é uma ferramenta importante no seu trabalho, no dia a dia. E, obviamente, com a tecnologia aí, né, a gente... Ele quer mostrar que tem um iPad. Não, é que antes vocês ficavam tirando sarro que eu tinha o caderno aqui do meu lado. Então tem um tablet aqui do lado. Você pode ter e você não usa o tablet. E fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil para quem gosta de estatística, pelo simples prazer de ver quantos jogos aconteceram, quem jogou, como foi, quem venceu, ou até mesmo uma ferramenta de trabalho. Acho bacana. Espero que outros clubes, né, que outros jornalistas, de repente o Celso tem uma paixão corintiana assumida, né? E que outros jornalistas também possam fazer o mesmo, dele, né? O mesmo por outros clubes e tal, porque o torcedor agradece e o jornalismo também, acho que são dados importantes. O Celso é um excelente professor de jornalismo, um excelente jornalista, ele cultiva realmente esse interesse histórico, né? Esse interesse de proporcionar e preservar os grandes jogos do memória, né? A memória futebolística do Corinthians, né? Principalmente a futebolística, né? Se bem que nesse aplicativo também tem os presidentes, tem uma opção de coisa. Então, parabéns ao Celso, para o corintiano isso é uma mão na roda. E tem umas coisas engraçadas, só para finalizar, você quer saber lá quantos gols fez o Viola pelo Corinthians? Então você digita lá, gols de Viola pelo Corinthians, vem todos os jogos, aí você clica em cima, vem toda a ficha técnica, enfim, é um negócio super bacana, super moderno, e
O meu já está aqui, ó. Ih, Chico Lang vai se divertir, não vai dormir mais de noite. Bom, o São Paulo já está na Colômbia para o primeiro confronto que vai decidir uma vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana. Depois de 11 horas de viagem, os jogadores descansaram um pouquinho e ainda nesta noite devem ir a campo para o tradicional reconhecimento de gramado do estádio Atanásio Girardot. O repórter Fernando Gavini acompanhou o embarque da equipe que deixou a capital paulista no início da madrugada desta terça-feira. Confira. Lá vai de novo São Paulo. A maratona de viagens não para. O destino da vez é Medellín, onde na quarta-feira o tricolor enfrenta o Atlético Nacional na primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. Mala aeroporto, horas de viagem, mas o importante é que a gente está disputando o título e a gente vai buscar isso agora. Pode ser a penúltima viagem internacional de Rogério Ceni como jogador do São Paulo. Se o tricolor passar pelo Atlético Nacional, o camisa 1 irá para a Argentina enfrentar o vencedor do duelo entre River Plate e Boca Juniors. Se for o necessário para se fazer para ser campeão, nós damos relativo azar nos cruzamentos no sentido de distância de viagem. Mas vamos firme aí, vamos na busca de um bom resultado para trazer para o Morumbi a decisão com um resultado que seja interessante para a gente fora de casa. A novidade no São Paulo será a volta de Luiz Fabiano, que cumpriu suspensão nas últimas 3 partidas pela Copa Sul-Americana. Em grande fase, o camisa 9 marcou 4 gols nos últimos 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o que faz com que Muricy Ramalho mantenha Alexandre Pato, mesmo recuperado de contusão, no banco de reservas. Importante quem ganha o grupo, jogadores de qualidade, sempre bom você ter um elenco fortalecido. Caso algum ou outro esteja mais desgastado, você sabe que tem jogadores aí que tem capacidade física aí para entrar e resolver uma partida, seja de início, seja no decorrer, então quem ganha com tudo isso é o São Paulo. Olha, o São Paulo está numa situação que há muito tempo não estava tão privilegiada que ela é, né? Porque o São Paulo pode ser campeão da Copa Sul-Americana, mas pode chegar em segundo lugar, né, também no Campeonato Brasileiro, ou até em primeiro, ser campeão ainda. Está bem difícil. Eu acho difícil. Eu também acho difícil, porque o Cruzeiro embalou de novo, mas o São Paulo pode chegar. E isso quer dizer o seguinte, que se o São Paulo chegar em segundo, ele dispensa esse título, ele dispensa o título, né? E vai direto para a Libertadores. Ele pode se dar o luxo de fazer isso, que o segundo colocado não vai, né, para a Libertadores dessa Copa Sul-Americana. E em segundo lugar não é difícil o São Paulo chegar, que também está com uma boa pontuação, né? Eu acho que quem persegue o São Paulo, que pode passar pelos jogos que tem, é o Corinthians. O Corinthians tem o Grêmio, um choque direto com o Grêmio, se ganhar do Grêmio aqui na Arena, passa, soma mais 3 pontos, dá uma encostada boa no São Paulo, e depois tem o Fluminense, que tem outro que persegue o Corinthians. Então ele tem 2 perseguidores diretos. Se ele eliminar esses 2 perseguidores diretos e empatando o jogo com o Criciúma ou com o Goiás, o Corinthians é um sério candidato também a ficar em segundo lugar ou em terceiro. Mas então você vê que está interessante. São Paulo nunca teve tão próximo de uma Libertadores como agora. Mas eu acho que o mais importante mesmo, até além da vaga da Libertadores, que me parece certa, é justamente um título para coroar o encerramento da carreira do Rogério Ceni, sabe? Finalizar com o título da Copa Sul-Americana, acho que é um prêmio a um dos maiores ídolos da história do São Paulo, se não o maior, que ele construiu com mais de 2 décadas de prestação de serviço. É o maior. Maior, também acho. Então acho que merece terminar com o título. Acho justo. Merece sim. E depois de divulgar um relatório na semana passada que dizia que não foram encontradas irregularidades graves nas escolhas de Rússia e Catar como próximas sedes do Mundial de Futebol, a FIFA voltou atrás hoje e anunciou que apresentou queixa-crime à Procuradoria-Geral da Suíça. A decisão foi motivada após o presidente do Comitê de Ética da entidade, Hans-Joachim Ecker, dizer que existia a possibilidade de alguns dos interrogados terem dado falso testemunho, ou seja, terem mentido durante a investigação do comitê. Ele aconselhou o presidente Josef Blatter que entregasse o caso à Justiça Comum da Suíça. O pedido foi aceito pelo Blatter, que hoje declarou que o Comitê de Ética tem alguns limites e que, por ser uma entidade privada, não tem os mesmos mecanismos de investigação da Justiça Comum e, por isso, eles procuraram as autoridades. De acordo com o chefe do Comitê de Ética da FIFA, eles detectaram pontos que indicam conduta
criminosa dos investigados. Olha só essa não dava situação. Para, né? Não colava, né? As denúncias eram graves, havia indícios muito fortes e a FIFA estava simplesmente encarando como não tem nada, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. Enfim, aquele mesmo blá 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 que aqui a gente conhece muito bem. Vai dar em ser uma pena, porque tá bonito esse estádio que fizeram lá, olha que coisa linda. É a maquete, tá muito bonito, né? A maquete, mas é uma coisa maravilhosa. Eu acho assim, tomara que as investigações... porque é difícil. O pessoal fala, mas o Brasil, esse escândalo da Petrobras e é uma vergonha. De fato, é uma vergonha. Mas se você parar um pouco para pensar, nos Estados Unidos já teve Watergate. E foi denunciado e dançou um presidente nos Estados Unidos. Na Inglaterra já descobriram 1000 sacanagens da família real e prenderam os caras, puseram na cadeia. Eu acho que é assim, o capitalismo, ele proporciona essas irregularidades, esse sobe e desce, né, que existe. Mas se você bota a justiça em cima e prende quem é culpado, isso acaba. Sim, né? Então, não pode não ser o maior regime do mundo, né? Eu até preferiria outros, né? Mas enfim, é o que nós vamos viver e vamos morrer, não vai ter jeito, né? Talvez nossos filhos, nossos netos, então, tem que fazer esse negócio funcionar. Porque a máquina funciona, desde que você, né, faça com que a máquina funcione e não cruze os braços, né? O final de semana foi de decisão de Mundial de Futebol em Salvador. Não foi uma segunda edição da Copa, mas sim a final de futebol freestyle, modalidade que combina habilidade, equilíbrio e muita criatividade dos competidores. Salvador, Bahia. Mesmo debaixo de chuva, a capital da Boa Terra foi sede da final do Mundial de Freestyle no último final de semana. E festa foi o que teve de sobra. E para você que pelo menos uma vez na vida ficou feliz em petecar a bola mais que 10 vezes, dá uma olhada nisso aqui. Primeiro, as meninas. A decisão no feminino foi acirradíssima. Melhor para a francesa Melody Donché, que até tirou onda da adversária. No masculino, o Brasil foi muito bem representado pelo garoto Pedrinho. Um show de apresentação. Infelizmente, ele ficou nas semifinais, mas as manobras foram realmente impressionantes. Na final, confronto de gigantes entre o norueguês Erlend Fagerli e o inglês Andrew Henderson. Os juízes da competição com certeza ficaram malucos para decidir o campeão. E o título foi mesmo para a Inglaterra. Andrew Henderson merecidamente ficou com o troféu. Olhando assim, quase não há diferença nas acrobacias. Por isso, os detalhes das manobras são essenciais para definir o vencedor. E você aí de casa, continue petecando a sua bola. Quem sabe um dia, né? Olha, foi muito bem dada esse título do Mundial para esse inglês. Esse inglês aí, se não me falha a memória, tem até um programa na History Channel, onde ele circula pelo mundo mostrando o freestyle, né? E na Inglaterra, realmente, essa arte a mais do futebol, né, praticada nas ruas, do estilo livre, ela está muito mais avançada que aqui. Né? De fato existe, é quase uma dança, né? É quase um rap de rua com bola, né? Um negócio impressionante. E esse cara é um monstro, esse inglês é um monstro com a bola no pé. Agora, por que não dá certo no Tottenham, por que não dá certo no Chelsea? Né? Porque isso é outra coisa, a bola parada, você fazendo manobra com ela, é um negócio, né? Agora, você jogando, você precisa ter explosão, precisa ter, né, com sentido de colocação, precisa jogar em grupo, né? Jogar em conjunto. Isso aí é uma coisa mais individual. É como se fosse São outros fundamentos. Outros fundamentos. Boa. Mas que esse cara é um monstro, Muito legal. E falando em habilidade com a bola, você já ouviu falar em futgolfe?
Dá uma olhada nesse esporte maluco que combina o popular futebol com o esporte dos tacos, bolinhas e buracos. Haja pontaria! À primeira vista, pode até parecer um encontro daqueles tiozões para bater uma bola no final de semana. Pois é, só parece. Esses caras e também algumas moças estão aí para o mais importante campeonato de futgolfe da Europa. Exatamente, futgolfe. Se você está sem entender, igual esses jogadores do tradicional golfe, a gente tenta explicar. As regras são basicamente as mesmas do esporte de origem. A finalidade é acertar a bola de futebol nos buracos com menos jogadas possíveis. Simples assim. Tudo bem que a habilidade da galera não é das melhores. Às vezes a bola vai parar em lugares não muito comuns. Mas o show tem que continuar. No final, a Itália venceu a competição graças à boa atuação de Björn Bulk, um holandês que defende a seleção italiana. Ele que é conhecido como o Messi do futgolfe. Bom, no meio de tanta gente habilidosa, talvez ele tenha um certo destaque mesmo. Bom, meus amigos, você quer falar alguma coisa, Chico? Muito legal. Depois, quando eu falo que esses caras bebem e não sabem o que fazem, é um negócio impressionante. Esse é o fim da picada. Futgolfe. O golfe é um dos esportes mais legais de você praticar. Você ver jogar é meio esquisito, mas você praticando, por quê? Porque você tem que ter paciência, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter uma opção de coisa. Agora esse aí, meu filho, o cara não acerta 3 metros, a bola num buraco que cabe ele inteiro dentro do buraco, o cara não acerta a bola. Essa aí bateu de bico. Quer dizer, isso é esporte de bêbado, que o cara que tem nada que fazer. Aí o cara faz uns buracos, põe lá um negócio, isso aí pode dar certo no Brasil. A bola foi parar na árvore. Esse chute nem o Pascoal, depois do Rio Rolling Stones, a noite inteira. Alguém fez o gol, foi o campeão, só ele acertou a caçapa. Só ele acertou, o italiano aí. Olha que Fátia bruta. Foi lá, deu um toque na bola, foi na Espanha, mas quem ganhou foi o italiano, né? O italiano que foi o campeão. O italiano que na verdade é holandês, quer dizer, é brincadeira. Assim? Não, eu vou dizer uma coisa pra vocês, pra mim é coisa de bêbado. Parecia Michele, seus que é um brasileiro argentino. Assim? É coisa de bêbado. O cara tá bêbado, vai jogar isso aí. Aí o cara, pô, legal. Campeão, o italiano que é holandês. Mamma mia, grazie tante. Mamma mia, campeone. Parmeira, é o campeão. Fale conosco através do Twitter do programa, endereço twitter.com/Gazeta Esportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva. E se você, por acaso, perder alguma edição do programa, você pode rever no nosso canal, na página da TV Gazeta, tá bom? Quero mandar um beijo pro Vinícius Sacomani, que é jornalista aqui do Departamento de Esportes, fez aniversário no domingão e ele que editou essas 2 reportagens do freestyle e do futgolfe. Vinícius, um beijão pra você, muita saúde e muita felicidade. Beijos filosóficos pra ele, viu, também. Da sua parte, né? Não, beijos filosóficos, um beijo platônico. Platônico. Um beijo platônico, essa é novidade. Enfim. Você sabe que o nome de Platão não era Platão, né? Era o qual? Era, peraí, já te falo já. Aristodemos. Calma, a gente já vê isso. Não, é Aristodemos. Não é, Chico. Era Aristodemos. Ele ganhou o apelido de Platão porque ele tinha os ombros largos. Então, platos, em gregos é ombro, né? Então ele tinha uns ombrões. Ele fazia natação. Então aí, né? E dizem que ele jogava no time, né? Sabe como é que é? Enfim. Jogava no outro time, Platão. O que fala, é história, não tenho culpa. 2 caras falam a mesma coisa. Não quero nem ver a teoria do platônico de onde vem. Não, mas é verdade isso aí. O amor platônico, se você quiser, eu te explico. Não, agora? Depois. Acabou o tempo, a gente depois. A bola vai rolar esta noite pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Entra arte, 4 partidas começam às 7h30 da noite. Em Itápolis, o Oeste recebe o Náutico. E Casa e Paraná jogam no Romeirão, em Juazeiro do Norte. E na ressacada tem Avaí e Portuguesa e o Atlético Goianiense enfrenta o Bragantino no Serra Dourada. Às 9h50 jogam Ponte Preta e América de Natal no Moisés Lucarelli, Vasco e Vila Nova em São Januário, o Santa Cruz recebe o Sampaio Corrêa no Estádio do Arruda, em Lucas do Rio Verde, o Luverdense enfrenta o América
Mineiro. ABC e Ceará jogam na Arena das Dunas e no Estádio Municipal de Varginha, terra do ET, o Boa Esporte recebe o Joinville. Ô, Michele, o nome real de Platão, pedir auxílio aqui aos universitários, é Aristócles. Aristócles. Sabia então, que não era... O Aristócles, né, é uma grande bichona, né? Resumindo é isso. Mas era inteligentíssimo, né? Fazia filosofia. Tchau. Bom, no Rio de Janeiro, ainda bem que esse aí não vai render processo. Não, esse não, porque o homem já morreu há 3 mil anos. Só faltava ter processo. Não tem problema, pode chamar de bichona. Não dá nada contra os gays, pelo amor de Deus. Não, nada contra, só aqui, né? No Rio de Janeiro, a expectativa é pro Vasco, que dependendo de uma combinação de resultados, pode comemorar o acesso nesta terça-feira. Se a história do Vasco na Série B em 2014 fosse um filme, certamente ele teria algumas reviravoltas e ingredientes para uma boa aventura. No entanto, essa suposta obra cinematográfica ainda não tem um final feliz. Mas isso pode começar a ser escrito daqui a pouco, às 9h50 da noite em São Januário, quando o Clube Cruz Maltino enfrenta o já rebaixado Vila Nova e, em caso de vitória e uma série de combinações de resultados, pode garantir a classificação para a primeira divisão ainda hoje. Desde que eu entrei, nós estamos sempre, ou mal ou bem, na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta. Sempre estamos ali no G4. Então chegou o epílogo do filme. E nós temos que terminar bem, porque é um prejuízo muito grande para a equipe, um prejuízo para o clube, um prejuízo para os jogadores, para os profissionais. Para nós só tem uma coisa, voltar a equipe para onde ela não deveria ter saído. E é isso que o torcedor quer. O torcedor não quer saber se vai ser campeão ou vai ser quarto, porque não vai dizer se a gente vai ganhar uma taxa maior ou menor. Os nossos patrocinadores não querem saber se vai ser campeão ou quarto. Eles querem ver o nosso time no ano que vem na Série A. Nossa torcida quer ver na Série A. O Bacalhau precisa torcer por tropeços de Avaí e de Atlético Goianiense, que enfrentam Português e Bragantino, respectivamente, às 7h30 da noite. Mas, para Joel Santana, o que os cariocas realmente precisam é da força que vem das arquibancadas. Temos que encher São Januário, não sei o que vai fazer, dá ingresso, não dá ingresso. Não interessa se o jogo vai ser 10 horas da noite, 8 horas da manhã ou 5 horas da tarde. Vai ser em São Januário. A nossa casa, o lugar que é uma história do clube. E nós contamos com a presença do torcedor. Além da rodada de hoje da Série B, ainda faltam mais 2 para o final do campeonato. Hora de falar do Santos, que apesar de não ter maiores pretensões no Brasileirão, comemora a boa fase de um jogador que chegou no início do ano e que pode ser considerado um dos grandes destaques da temporada. Reportagem Osmar Garrafa. Lucas Lima chegou ao Santos no início da temporada para substituir o argentino Montijo. Mas só com a saída de Cícero para o Fluminense é que ele definitivamente ganhou a oportunidade de se firmar na equipe titular. E ele está feliz demais com a oportunidade que recebeu da diretoria do Peixe. Fico feliz pela confiança, pela oportunidade que o clube me deu de estar mostrando o meu melhor. E quero ser muito feliz aqui, quero conseguir títulos e quero mostrar o meu melhor a cada jogo. Além da diretoria, Lucas Lima faz questão também de agradecer os colegas de elenco. Desde quando cheguei aqui fui bem recebido, o ambiente é muito bom para você fazer o seu melhor. Acho que o clube proporciona tudo do bom e do melhor para você fazer o seu melhor, então acho que isso facilita muito. Claro que queria que o nosso time estivesse ali em cima brigando por título, pela Libertadores, mas infelizmente não deu, então. Mas fico feliz pela minha sequência, pelo tanto de jogo que joguei. Se o ano não foi o esperado para o Santos, para Lucas Lima a temporada foi extremamente satisfatória. Tanto isto é verdade que ele é candidato a ser revelação do Campeonato Brasileiro, mesmo estando com 24 anos. Fico feliz, acho que no esporte eu fui muito bem, mas acho que não tem o mesmo peso de ir bem no Santos, né? Então, fico feliz pelo que está acontecendo na minha vida, na minha carreira. Quero manter essa sequência, essa crescente, para conseguir coisas maiores.
E de notícia de última hora, chega agora à tarde, confirmada a prisão do filho do Pelé, o Edinho. De novo. Né? De novo, agora me parece definitivo, vai puxar 30 anos de prisão por envolvimento com o tráfico de drogas, né? Aplicação do dinheiro com envolvimento com o tráfico de drogas. Não que ele fosse um traficante, mas ele aplicava dinheiro no tráfico. Então, está envolvido e está preso agora, né? E, infelizmente, mais paciência. Às vezes a gente mira a cabeça, acerta o pé, faz coisa errada mesmo. Eu acho que todo homem tem que ter a segunda chance. E, se Deus quiser, o Edinho volta e volta por cima. Nós vimos um pedacinho do treino do Palmeiras no gramado do Allianz Parque no início do programa de hoje. E agora nós vamos falar do adversário da partida dessa quarta-feira. 12º colocado com 44 pontos e com a permanência praticamente garantida no Brasileirão do ano que vem, o Sport promete dificultar a vida do Verdão e, quem sabe, entrar para a história no primeiro jogo oficial da nova casa palmeirense. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT da Barra Funda acompanhando o treino da equipe pernambucana. Confira. O time pernambucano treinou agora há pouco no CT do São Paulo. Com os reforços dos atacantes Felipe Azevedo e Ananias, o técnico Eduardo Batista não terá o meia Ibson lesionado, mas vai contar com o bom momento de Diego Souza. Na última rodada, sob muita pressão na Arena da Baixada, o Leão venceu o Atlético com este golaço de sem pulo do ex-palmeirense, que treinou e está confirmado para a partida desta quarta-feira. O Sport vai inaugurar o novo estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. Sem chances de rebaixamento ou mesmo de conquistar uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem, o discurso motivador é o de estragar a festa palmeirense e, quem sabe, sonhar com uma vaga para a Copa Sul-Americana do ano que vem. No que depender do experiente elenco, da boa fase de Diego e do resultado do último jogo, esse elenco parece calejado quando o assunto é pressão. Bom, Chico, o Sport ele chega como franco atirador, né? Já venceu fora de casa na última rodada, não corre risco de rebaixamento, também não tem grandes ambições, quer dizer, é franco atirador. A responsabilidade está toda nas costas do Palmeiras, que precisa da vitória para espantar de vez o risco de rebaixamento e tem essa pressão extra, que me parece uma pressão. Nós vimos isso com o Corinthians, quando também estreou na nova arena, sentiu o peso, perdeu do Figueirense, inclusive, ficou nítido que o time sentiu essa estreia e eu acho que isso é humano, eu acho que você tem que considerar esse fator. É um componente emocional extra e que muitas vezes pode mais prejudicar do que ajudar. Muitas vezes não, né? Na maioria das vezes. A maioria das vezes prejudica, né? Eu, sinceramente, Celso, faria assim, eu só jogaria na arena depois que o Palmeiras definisse a situação do campeonato. No ano que vem, tal, um jogo. Eu não teria pressa, já que ninguém teve pressa até agora, para que eu vou ter, né? E outra coisa, já está inaugurada a arena, né? A arena foi inaugurada com o jogo do Ademir da Guia. Até que o Ademir da Guia foi lá, fez o primeiro gol de estádio, como o Rivelino fez o primeiro gol do Corinthians. Então, acho que tem que... Acho que eles não previam que o Palmeiras chegaria a esse jogo ainda precisando vencer de qualquer maneira. Porque eu vou dizer a verdade, se eu sou jogador de esporte, eu dou uma amolecida, né? Eu dou uma amolecida. Eu não estou nem aí. Deixa fácil. Eu deixo passar. Eu sou zagueiro, o Henrique me dá um chapéu e faz o gol. O Henrique vai jogar, né? Me dá um chapéu e faz o gol. Se eu sou goleiro de esporte, eu não vou na bola, cai pro lado errado. Pô, vai estragar a festa de 40 mil palmeirenses? Isso é uma baita de uma sacanagem, né? Ô, pessoal do esporte, vamos lá, dá uma amolecida aí. Vamos dar uma ajudada, né? Uma força pro Palmeiras. Palmeiras merece. Merece. Vencer pelos próprios méritos, isso sim que merece. No Corinthians, o técnico Mano Menezes realizou nesta tarde o único treino antes do embarque para Belém, onde o Timão vai enfrentar o Goiás amanhã às 9 da noite. E o repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava e conversou com o lateral Fagner. Confira. O Corinthians viaja daqui a pouquinho para Belém do Pará, onde enfrenta o Goiás nessa quarta-feira, rodada importante na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América. Aqui do meu lado, o Fagner, é um jogo fundamental, né? No primeiro turno, o Corinthians teve uma atuação muito boa contra o Goiás, talvez o melhor jogo do Corinthians no ano, no Campeonato Brasileiro, uma vitória por 5-2. Dá para tirar alguma lição daquela partida para jogar esse jogo? Sem dúvida, né? Acho que são jogos que você tira como exemplo. Até porque naquele jogo nós fomos surpreendidos 2 vezes, né, e ficamos atrás do placar e só no final que conseguimos a virada e ampliar o placar, né?
Então, acho que a atenção, desde o início do jogo, acho que é muito importante para você não ser surpreendido e depois ter que correr atrás do resultado. Acho que isso é uma coisa que você tem que começar já bem focado para que não aconteça. E a expectativa é que seja como se fosse uma partida em casa, né? Que o Corinthians tenha muito mais torcedores do que o Goiás, apesar do mando ser do Goiás. Sem dúvida, né? Acho que principalmente por se tratar de longos anos que o Corinthians não vai para Belém, né? Então a gente espera assim que o maior número de torcedores seja do Corinthians e que eles façam favorecer como se nós estivéssemos jogando em casa. O Corinthians não teria o Guerreiro, né, que está na seleção, além do Lodeiro, do Romero, também jogando pelas seleções dos países deles. Perdeu o Petro, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o Fábio Santos, que sentiu uma lesão no joelho. Quanto pesa esses desfalques? A gente sabe que são jogadores importantes, né, de muita qualidade, mas ao mesmo tempo a gente sabe da importância dos jogadores que vão entrar, né, que são jogadores que vêm trabalhando duro, vêm trabalhando firme para quando aparecem essas oportunidades eles poderem entrar e entrar bem, né? Então a gente confia em todos que vão entrar, acho que isso é o mais importante, né? E saber que quem entrar vai fazer da melhor maneira possível também, a equipe vai manter o mesmo padrão. Qual a conta que vocês fazem? Quantos pontos o Corinthians precisa para carimbar a vaga? Se conseguir todos os jogos é ótimo, né? Mas vamos jogo a jogo, acho que é o mais importante, né? Que se a gente pensar muito lá na frente, a gente deixa de fazer o que a gente precisa fazer amanhã. Então vamos pensar amanhã, depois de amanhã a gente pensa no domingo e assim vai, para a gente conseguir o nosso objetivo, que é ficar no G4. E o Fagner não está exagerando não, o Corinthians tem que vencer todos os jogos, essa é a questão, porque está tudo muito nivelado, viu? O Corinthians tem vencido e permanece aí em 5º lugar. Tudo bem que com o mesmo número de pontos do Internacional, com o mesmo número de pontos do Grêmio, pois é. Tem um confronto direto com o Grêmio no domingo, isso acho que esse jogo é o jogo-chave. E depois pega o Fluminense, que tem outro jogo-chave. Outro jogo-chave, se bem que o Fluminense é um pouquinho mais abaixo na tabela, mas enfim. E serão jogos difíceis e tal. Mas os jogos difíceis o Corinthians tem se sobressaído, né? De repente contra o Goiás, jogando em Belém, façam o mesmo, Chico. Eu também concordo com você, na maioria do que você falou, e acho que o Corinthians deve até pelo que a gente tem acompanhado, os jogadores estão empenhados em conseguir uma vaga, né? Eles compraram a briga do Mano Menezes. O Mano Menezes conseguiu fazer esse grupo se fechar junto com ele. Eu não gosto dele como treinador, acho que ele está superado, tem que sair do Corinthians, mas enfim, esse grupo aí fechou com o Mano, então legal. Então acho que nessa reta de chegada faltam mais 4 jogos, 4 vitórias, cairiam feito uma luva para o Corinthians, que pode se classificar sem depender de ninguém. E se bobear, se classifica na frente do São Paulo, em 2º lugar ainda. Bom, o programa de hoje termina aqui. Amanhã às 6 da tarde tem mais Gazeta Esportiva. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau. E é no Jornal da Gazeta que a gente se reencontra daqui a pouquinho. Até já. E leiam a República de Platão. É isso aí. Muito bom. O banquete também é bom. Também.